nascer a GDPR europeia, né? E com o nascimento da GDPR, o que aconteceu foi um desencadeamento de legislações de proteção de dados no mundo inteiro. Por quê? Porque as empresas precisam se conectar. A gente está num mundo totalmente globalizado e interconectado, né? E se aqui no Brasil, uma empresa que usa dados e que está vinculada à Europa, ela não estiver adequada, ela tem problemas de sobrevivência, ela precisa fazer negócio com a Europa. Então, houve um movimento em cascata, né, de que todas as nações começassem, então, a atualizar sua legislação. Aqui no Brasil, esse movimento também aconteceu. A LGPD era um projeto de lei bem antigo, ele estava parado, esquecido no fundo da gaveta, e de repente ele tomou uma velocidade avassaladora, ele foi aprovado, a gente importou muitos conceitos da GDPR europeia, mesmo tendo uma cultura tão diferente, né? Mesmo tendo uma economia bem diferente, a gente importou muita coisa de lá. E o fato é que isso gerou consequências aqui, né? A gente vai precisar se adaptar em relação a algumas coisas. Lá na Europa, as autoridades nacionais, que é como se fossem agências reguladoras, né? Vamos dizer assim, elas tiveram um papel muito importante de conscientização, elas soltaram guias nos seus sites, elas discutiram muito com a sociedade, elas tiveram um papel de educação bem importante. Aqui no Brasil, a gente não teve essa oportunidade. A lei foi aprovada e entre a aprovação da lei e a entrada dela em vigor, que aconteceu agora no dia 18 de setembro, a gente ainda não tinha a nossa autoridade nacional constituída para poder nos apoiar em relação a isso. E é por isso que o que a gente faz é seguir o modelo europeu naquilo que a gente acha que tem sinergia, que tem coerência, né? Claro que a gente não vai seguir o modelo europeu para tudo, mas para muita coisa a gente acaba seguindo, né? E aí, eu tô aqui com uma colinha, senão eu me perco. E aí a gente acabou seguindo isso. Não significa que aqui no Brasil a gente nunca teve legislação a respeito disso, né? A gente tem a Constituição de 88 que falava sobre isso, a gente tem um monte de coisas que fala sobre isso. E eu não quero aqui falar sobre todas elas. O que eu preciso falar para vocês é que a LGPD, ela não veio para acabar com negócios, ela não veio para romper esse ciclo de inovação que eu acabei de falar para vocês. Eu disse que o uso de dados é essencial para o nosso desenvolvimento, né, para a humanidade como ela está hoje, e a LGPD não vem acabar com isso. Pelo contrário, na própria lei a gente tem os fundamentos, né, do tratamento de dados, e os fundamentos nos mostram que se a gente tem que olhar para a dignidade da pessoa humana, para o direito à honra, para o direito à imagem, à privacidade, para a autodeterminação informativa, que é o direito do titular de conhecer os seus direitos, os dados, como eles são usados, né? De ter algum controle. Se tudo isso a gente tem na lei, a gente também tem na lei uma orientação para que a gente deva observar desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento econômico, inovação, livre iniciativa, ou seja, o nosso papel da sociedade como um todo, o papel da NPD, o papel do judiciário, o papel de todo mundo é olhar para a proteção de dados com um olhar que consiga balancear os direitos do titular, os interesses do titular e o interesse econômico também. Então, a lei não fecha os olhos para nenhum desses valores, né? Para nenhuma dessas situações. Bem, o primeiro mito que a gente tem de LGPD, falando rapidamente, eu já estou encerrando aqui, é o mito de que tudo agora só pode ser tratado com consentimento, né? De jeito nenhum. A Valéria, que é a nossa DPO, na sala, né? E eu tenho certeza que ela se arrepia quando alguém fala isso, né? É um mito. Gente, consentimento é uma das 10 bases legais de tratamento pessoal. Você
Em 9 bases, você não precisa de consentimento. Se você não tem uma das 9 bases, aí você vai pedir o consentimento. E por que isso? Porque o consentimento tem que ser livre, né? A autorização do titular, você só vai pedir quando ele tiver condição de dar uma autorização livre, né? Verdadeira. Então, tem sentido você pedir uma autorização para usar um dado que você é obrigado a usar pela lei, por exemplo? Não tem sentido, né? Por isso que a gente tem a base da obrigação legal. Então, a empresa ou a associação comercial, ela vai usar dados sem consentimento muitas vezes. E aí a Valéria está aí para, com certeza, apoiar vocês nisso. Vai ser uma missão importante que ela vai ter. Vocês vão usar principalmente exercício regular de direito, vocês vão usar execução de contrato, vocês vão usar cumprimento de obrigação legal, vocês vão usar legítimo interesse, vão usar proteção ao crédito, né? Podem até usar outras também, mas essas são bases que vocês vão usar muito nas atividades de vocês, né? Então, quando você trata um dado de um funcionário, quando você informa o dado dele para o e-social, enfim, você está cumprindo a lei, você não vai pedir autorização. Se ele não te der autorização, você vai deixar de pagar ele? De jeito nenhum, né? Então, quando você paga o salário dele, você está executando um contrato. Imagina, você vai ter que ter autorização para poder ter o número da conta, para poder pagar o salário do funcionário. Não tem nenhum sentido. Então, é só a gente entender isso. Vivian, tudo bem, eu já entendi que não preciso sempre de consentimento, que eu posso usar dados pessoais em 10 hipóteses e apenas uma é o consentimento. Mas eu posso usar do jeito que for? Não. A lei traz algumas regras específicas, né? Então, quais são as regras? Você tem que usar o dado para uma finalidade específica, não pode ficar falando, vem dado, depois eu vejo o que eu faço com ele. Não existe isso, né? Quando você vai coletar um dado, você já tem que saber para que você está coletando aquele dado. Qual que é a finalidade, né? Se foi com consentimento, você tem que falar qual é a finalidade. Se você resolve mudar a finalidade, você tem que avisar para a pessoa, opa, estou mudando aqui a finalidade, estou pensando bem, quero usar para outra coisa. Você concorda? Porque a pessoa tem que ter o direito de não concordar. Então, a finalidade é o centro da proteção de dados. É a primeira coisa que você tem que olhar, né? Você tem aí as regras de adequação. Às vezes, o dado, você tem uma finalidade, mas ele não é adequado para esse dado, né? Imagina que agora, na hora de contratar alguém, você vai ficar pedindo o número do sapato da pessoa. Faz sentido você pedir o número do sapato para contratar? Ele não é adequado, né? Lá no SPC Brasil, se alguém me perguntar isso lá na hora que eu me candidatar, eu vou dizer, gente, que absurdo, é completamente desnecessário. Mas para as meninas da limpeza faz todo sentido, porque eles fornecem para elas sapato. Então, ele precisa desse dado. Entendeu o que é necessário? Em uma situação pode ser necessário e na outra não. E as duas são rotinas do RH. Então, sempre a gente tem que olhar o caso concreto, né? Tem o da necessidade. Você não precisa de usar realmente aquele dado, de tratar aquele dado, não trata, né? Tem o livre acesso. Então, a partir de agora, essa é uma coisa fundamental. Gente, nós vamos falar mais sobre ele daqui a pouco, mas o titular tem direito, não é que o direito dele é ilimitado, que agora ele manda, agora eu decido quando que uso o meu dado, quando que não usa. Não existe isso, né? Porque lembra que você não precisa do consentimento dele sempre, mas ele tem sempre o direito de saber qual dado você trata, para que você trata, por quanto tempo você trata, com quem você compartilhou esse dado. Ele tem o direito de corrigir quando o dado está errado, né? O que para a gente é ótimo, porque ninguém quer usar dado desatualizado, né? Então, para mim, o direito de correção não é ruim. Para mim, ele é bom. Dá um trabalho? Dá, mas você tem um dado melhor para trabalhar. E aí surge a primeira oportunidade da empresa, né? Com dados melhores, ela tem mais oportunidades de chegar no cliente, ela tem mais oportunidade de mandar promoção, de fazer campanha, enfim. Tem os critérios de qualidade, né? Tem critérios de transparência, prevenção, segurança, são tantos, gente, não discriminação, responsabilização. Agora, se houver um problema, não adianta você resolver e colocar debaixo do tapete, sabe? Você vai ter que falar para o titular que houve o problema, você vai ter que comunicar, às vezes, para a NPD, dependendo do tamanho do problema. Então, é super importante atuar de forma preventiva para evitar o problema, porque corrigir o problema, mesmo que você consiga corrigir, é ruim. Imagina você informar para o seu associado, imagina que ele compre alguma coisa, enfim, você tem uma loja
uma loja virtual e ele compra alguma coisa de você, ou o cliente comprar na loja do seu associado e aí você falar assim, olha, os dados de cartão de crédito vazaram. Poxa, será que esse cliente vai ter coragem de comprar de novo nessa loja? E é uma coisa que vai acontecer a partir de agora, né? Então, a gente não quer falar sobre penalidade, pode ter multa, pode ter um monte de coisa, mas tem coisas que são pior que penalidade às vezes, né? Porque você perder o cliente porque você não tratou bem o dado dele é um problema. Você perder negócio é um problema, né? E esse é um problema da associação comercial também, não é só dos associados, porque lembre-se que por mais que você tenha um vínculo associativo, você quer chamar novos associados e você tem que cuidar bem dos seus associados. Então, vamos encarar o associado como um cliente, né? Ele precisa ter os seus dados dos seus funcionários, os dados dos seus sócios, né? Guardados e bem guardados. Esse é um ponto bem importante, tá? Vamos lá, como direito do titular, eu já falei rapidamente sobre eles, né? E depois eu volto nesse ponto. Eu já estou resumindo, então já estou terminando para não extrapolar aqui o tempo que a gente combinou, porque tem muita gente para falar e eu estou doida para ouvir essas duas. Mas quais são os maiores impactos para as empresas, né? Bem, o que eu preciso falar? As empresas vão ter que começar a ter uma cultura de privacidade, né? Viva, isso significa que ela tem que ter um site? Não, se ela tiver um site, coloca lá as políticas e os termos de uso. Duas coisas diferentes. Uma coisa é a política de privacidade, você fala como você usa o dado, onde você usa o dado, qual dado você usa, por quanto tempo você usa, tudo isso tem que estar na política. Se você tem um site, coloca no site. Se você não tem um site, você tem que ter isso documentado de alguma maneira. Não é porque você não tem um site que você não vai ter política, né? Por quê? Porque imagina que aí na sua entidade você tenha um ambiente que seja gravado. Por uma questão de segurança, você resolveu gravar, né? Vivian tem que pedir autorização para todo mundo que entrar lá na associação, porque eu estou gravando, e isso é tratamento de imagem biométrica, a foto, o rosto da pessoa, né? Isso é tratamento de dados. E aí eu vou dizer para você, claro que não, porque imagina se entram duas pessoas ao mesmo tempo, aí uma autoriza, a outra não. Você vai ficar instalando e desinstalando a câmera, não existe isso, né, gente? Nesse caso, o que é que você precisa saber? Você precisa explicar para o seu funcionário que se alguém questionar, você vai falar, olha, eu preciso tratar esse dado porque esse dado é um dado importante por uma questão de segurança. Se acontecer um problema, eu tenho que saber quem foi que entrou aqui, quem foi que não entrou, o que aconteceu, né? Eu tenho um legítimo interesse para isso e o titular não pode negar e mandar eu desligar a câmera. Não faz nenhum sentido, vocês entenderam? Mas tem que ter alguém maduro o suficiente dentro da associação ou dentro da empresa para explicar. Então, por isso que eu falo que tem que ter uma cultura de privacidade, tá? Tem que mudar alguns processos, né? Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, ele é advogado de um banco, e ele falou, Vivi, eu fui para a audiência e aí a proposta estava com o extrato de um cliente do banco para fazer de rascunho. Gente, olha que absurdo, entendeu? Na mesa de audiência está lá o extrato do cliente como rascunho, não faz nenhum sentido, não é? Isso é mudar processo, nem tudo se resolve com sistema caro, né? Tem coisa que se resolve com cultura, com mudar um processo. A partir de agora, quando eu tiro um extrato, resolvi o que eu tinha que resolver, eu vou triturar aquilo, vou jogar fora, não vou mais usar. E por aí vai, né? Segurança, né? Então, as empresas ou as associações, enfim, principalmente aquelas que têm sistemas terceirizados, né? As empresas menores, elas não têm uma equipe de TI robusta, elas terceirizam tudo, tem um ERP para o financeiro, tem um CRM para o comercial, tudo é terceirizado. Elas vão precisar fazer uma gestão melhor dos fornecedores, né? Entender assim, olha, esse fornecedor está aderente à Lei Geral de Proteção de Dados, esse sistema é um sistema seguro, então tanto tem a segurança dela com os sistemas que ela usa, gestão de acessos, né? Quanto tem a segurança dos sistemas que ela usa. Em relação à gestão de acessos, esse é um ponto importante que eu queria falar com vocês. Toda vez que vocês cadastram um associado no sistema SPC Brasil, estou só dando um exemplo, tá? Vocês têm obrigação lá de colocar os dados do associado e tem que ser dados verdadeiros. Porque, inclusive, se alguém coloca por algum motivo para gerar algum tipo de privilégio, para fugir de alguma regra, coloca um dado que não é verdadeiro,
Eu não sei se vocês sabem, mas tem um crime para isso, que é o crime de falsa identidade. Não é falsidade ideológica, é falsa identidade, né? Você atribui para uma pessoa uma terceira identidade, uma identidade que não é verdadeira, né? Com o objetivo de ter algum tipo de vantagem. Então, esse é um ponto importante. Vocês têm que ter muito cuidado com gestão de acesso, fazer o cadastro corretamente. Não tem por que ter operador compartilhado, né? O preço é o mesmo, gente, não custa nada cada operador. Então, cada operador tem que ser identificado, porque se tiver um problema, você tem que falar quem é que gerou o problema, né? Eu lembro de um caso eu não sei se foi no Paraná ou não, mas também não importa, né? De uma reclamação de vazamento, quando na verdade você tinha um operador que era genérico. Isso é absolutamente inaceitável sob o ponto de vista de segurança. E se tiver um problema e a NPD for chamada para se manifestar, é a primeira coisa que ela vai analisar. Essa associação, ela fez tudo o que ela podia para evitar problemas, que é aquele princípio lá que eu falei da prevenção, ou não? Se ela fez tudo o que ela podia, eles vão entender que ela foi vítima. Pode até aplicar uma penalidade, mas eles vão modular isso. Agora, se eles entenderem que a associação simplesmente não se preocupou, era uma senha genérica para todo mundo mesmo, e não tem nem condição de saber quem é que estava acessando o sistema naquele momento, vocês podem ter certeza que a penalidade vai ser mais pesada. E tem que ser mesmo. Por quê? Porque o que a empresa ou a associação está mostrando nesse momento é que ela não tem uma preocupação com proteção de dados. De verdade, ela não tem. Tanto que ela usa um operador genérico. E isso não serve só para o sistema SPC Brasil, não. Isso serve para todos os sistemas que a empresa ou a associação tenham aí dentro da sua estrutura, né? Seja no RH. Olha, sistema de RH não é todo mundo que tem acesso, porque todo mundo acha que salário é um negócio que é sigiloso, né? Os funcionários públicos têm todos os salários lá divulgados na internet. Só você procurar que você vai ver. Mas a gente acha que salário é uma coisa sigilosa que não é todo mundo que pode ver. Mas outras coisas a gente deixa aberto, entendeu? Então a gente precisa começar a tomar conta disso. Tem uma adequação ou outra sistêmica que tem que fazer. A lei prevê uma série de relatórios, principalmente quando a gente usa dado para legítimo interesse, né? E aí eu vou lembrar bastante dos dados para marketing. Quando a gente usa marketing, tem que ter relatório especial. Não é que você não vai poder fazer marketing, você vai poder fazer marketing. Continua podendo fazer, né? É natural que a empresa que vende pizza, ela vai fazer propaganda da sua pizza. E eu, como uma dona de pizzaria, eu imagino que todo mundo que receba a minha propaganda tem interesse, porque eu não ia gastar dinheiro à toa mandando uma propaganda só para encher a paciência da pessoa e para ficar entupindo elas de mensagem no WhatsApp, né? Então, eu acho que ela vai gostar da pizzaria e é alguma coisa que é legítima. Mas se por um acaso a pessoa falar, Vivian, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho a doença, eu tenho uma intolerância, eu não posso comer pizza de jeito nenhum, eu fico deprimida quando eu leio a sua propaganda. Não quero receber propaganda, nem precisa explicar. Eu só dei essa explicação porque pode acontecer. Mas se ela não quiser mais receber, ela tem que ter condição de falar, para de me mandar que eu não quero mais receber. É o que a gente chama de opt-out, né? Então, a Valéria com certeza... Não, eu até ia trazer um exemplo que aconteceu comigo esses dias. Você falando em pizza, eu estava recebendo algumas propagandas no meu WhatsApp de uma pizzaria, né? Aí eu resolvi questionar, falei, olha, de onde vocês têm o meu número, né? Aí eles demoraram assim, uns 3 minutos para responder, mas eles me deram uma resposta que eu gostei. Obviamente, eles não estavam adequados à Lei Geral de Proteção de mas elas me informaram, olha, nós compramos a carteira de clientes da pizzaria X, que é aqui do lado de casa, mas caso a senhora não queira mais receber essas promoções, é só me avisar que eu vou excluir seu número. Falei, olha, uma boa resposta, né? Então, não, resolveu o problema, né? Se você não quer mais receber, você não recebe. Mas é legítimo, sabe? Às vezes tem gente que é muito chata, né, Valéria? Assim, ai, não aguento mais receber. Então vai lá e fala que não quer receber, mas deixa a pessoa trabalhar, gente, sabe? Ela tá tentando prosperar nesse universo, né? Então, o legítimo interesse é isso, e as empresas vão ter que se adequar, né? Tem muita adequação que tem que ser feita. Ontem eu estava numa live com o Roque, né? O nosso presidente aqui do SPC Brasil, o Roque Belisário Júnior, e ele falou um negócio que nunca tinha me ocorrido. Eu vou começar a falar agora toda vez que eu falar sobre esse assunto. Eu achei super interessante. Ele falou assim, olha, os pequenos e médios foram muito impactados por 2 legislações. A primeira foi a trabalhista.
depois o Código de Defesa do Consumidor. E por que eles foram impactados? Porque eles eram muito desorganizados. Então, não é que ele fazia por mal, não tinha controle direito, não achava direito que aquilo ia ser importante, não prestava atenção, tinha outras prioridades. E eles foram muito penalizados. Hoje, eles já entenderam, já entrou no fluxo deles. E a LGPD não vai ser diferente, é muito parecida. Então, a gente precisa se organizar. Vai ser um efeito cascata. As empresas de grande porte vão se adequar, os de pequeno e médio porte, para contratarem com essa empresa, fornecer serviços, vão ter que se adequar também, né? Porque uma multinacional ali não vai querer contratar com um fornecedor que corre o risco de vazar dado de clientes deles, né? Exatamente, é o que a gente chama de efeito viral, né, Valéria? Ele vem, a gente acha que isso é só para o grande, mas se o grande contrata o médio vai ter que se adequar. E se o médio contrata o menor vai ter que se adequar. E no final, todo mundo vai ter que estar adequado, né? Exatamente. E aí, tem mais um ponto que eu queria trazer, tem comunicação de incidente, enfim, né? Eu tenho certeza que a Valéria aí tem um monte de coisas para poder prover para vocês, eu tenho certeza disso. Mas, Vivian, você falou que essa notícia ia ser boa, você falou que essa live ia ser boa, a Caroline prometeu. Como assim? Você só fala de coisa ruim. Não, vou falar de coisa boa. Gente, a coisa boa é a seguinte. Uma empresa que passa, empresa ou associação comercial, porque eu estou pensando também no seu associado, né? Porque você vai ter que ajudar o seu associado, então é importante ter isso em mente. Uma instituição que passa por um processo de adequação, ela tem a oportunidade de rever custos, de rever possibilidades. Sabe quando a gente vai fazer uma limpeza no armário, que a gente acha uma roupa que a gente tinha esquecido dela, mas gosta dela e volta a usar? As mulheres vão entender melhor agora do que os homens, né? E às vezes a gente vê alguma coisa que de jeito nenhum aquilo está ocupando um espaço, seu armário fica até mais arrumado, porque você pega tudo aquilo que você não usava e dá para alguém, faz alguma coisa boa para alguém, vende, sei lá, cada um faz o que quiser, né? Eu falo que passar por um processo de adequação é muito parecido. Porque quando a empresa começa a ficar vendo quais são os fluxos, onde o dado é usado, ela tem uma oportunidade de melhorar processos, ela começa a economizar dinheiro, gente, porque ela não vai mais guardar dado que não precisa, ela não vai mais estabelecer rotinas, imprimir, gastar papel, tem um monte de custos que ela tem que ela vai deixar de ter. E isso gera para ela mais competitividade. Quando ela atende o titular de dados, que ele quer que o seu dado seja corrigido, eu vou dar um exemplo para vocês, que é o meu exemplo. A Valéria deu dela, eu vou dar o meu. Ela tem também um dado melhor para chegar no cliente. E qual que é o meu exemplo? Tem uma pessoa, eu não vou falar o nome da pessoa e nem o nome do banco, mas tem uma pessoa de um determinado banco que colocou o meu telefone lá no cadastro. Quando a pessoa fica devendo financiamento, eu sei. Quando a pessoa hoje mesmo eu recebi uma mensagem, seu financiamento vai vencer daqui 7 dias, eles já avisam para ela não esquecer de pagar. E tá lá o meu telefone. Eu já falei uma vez, eu já falei 2 vezes que esse telefone não é meu e tá lá o telefone. Às vezes eu entro numa reunião, tem reunião que eu desligo o telefone, tem reunião que não, né? Você pode ficar com o celular, porque vai que tem uma emergência em casa, não tem problema. Você atende o telefone. Mas quando é um número que eu não conheço, eu já não atendo mais, de medo de ser cobrando essa pessoa, esse indivíduo, entendeu? E vai que é alguém falando que eu ganhei um prêmio, sabe? Eu perco essa oportunidade, né? Mas eu simplesmente não atendo. Então, é inconveniente, gente. É muito inconveniente. E eu tenho certeza, o que eu vou fazer? Eu não fiz ainda porque eu não tenho tempo, porque a LGPD não me deu tempo. Mas eu vou ligar para essa instituição financeira e vou falar assim, olha, tá aqui o comprovante da minha conta de telefone. Esse telefone é meu. Você pode ver que eu não sou casada com essa pessoa, eu não sou mãe dessa pessoa, não tem nenhum vínculo de parentesco com essa pessoa. Então, por favor, tire esse telefone do cadastro dela, pode colocar no meu. Se você quiser falar comigo, se algum dia eu ficar devendo, pode me ligar. Eu vou querer saber, porque às vezes eu prefiro saber do que ele inscrever no SPC, não é verdade? Eu não fico nem sabendo, mandou para o endereço errado. Eu quero mais que os meus dados estejam atualizados, entendeu? Não tenho problema com isso. Mas
é alguma coisa que antes não acontecia. Agora, essa empresa vai ter condição de ter um dado mais atualizado, porque ela vai ser obrigada a atualizar, né? E isso vai ser bom para ela. Isso acaba gerando para as empresas mais competitividade. Para o nosso associado, começa a gerar uma capacidade de recuperação maior. Imagina que os dados dos clientes deles estejam todos atualizados. Olha que coisa maravilhosa que vai ser. Tanto para ele fazer ofertas novas, quanto para ele cobrar se houver algum problema, né? Então, eu vejo, sim, a LGPD como uma grande oportunidade. É claro que eu não vou ser poliana de falar que não tem problemas. Tem, mas tem muitas oportunidades, né? Não só para as empresas melhorarem os seus negócios, como para todos vocês, associados, de fidelizarem os seus associados. Todos vocês, associações comerciais, de fidelizarem os seus associados, né? Por quê? Porque o pequeno e médio, gente, ele está perdido. Ele está preocupado em sobreviver nesse momento. Ele não está preocupado com proteção de dados, né? E vocês podem ser, sim, um vetor de conscientização, de apoio. Eu tenho certeza que a Faciap tem uma estrutura aí e já está pensando nisso, entendeu? Vocês precisam participar desse movimento aí com o associado de vocês. Bem, em resumo, como funciona o processo de implementação, né? Primeiro a gente faz o mapeamento dos dados em todas as áreas, e aí a gente tem vários critérios para fazer isso. Depois você faz uma análise de gap, vê o que está certo, vê o que está errado, faz um plano de ação e depois executa. Como qualquer coisa na nossa vida, né, gente? Eu falo que é como uma rotina médica, sabe? Você vai no exame e faz um ultrassom. O ultrassom mapeia lá o que você tem, né? O laudo é como se fosse um gap análise. Ele vai te falar, olha, o veredito é esse, você está com essa doença, você não está com a doença, né? Depois o médico vai prescrever um tratamento, que é um plano de ação. E você vai obedecer, que é a ação em si, que é o processo de implementação, né? E tudo isso não tem muito segredo. Nas empresas menores, isso ainda é mais simples, né? A Valéria depois pode falar um pouco sobre isso. Bem, mas eu quero trazer uma última reflexão que é super importante, porque eu sei que a Caroline vai falar disso também, então eu já quero lembrar vocês. Qual é o impacto que eu mais vejo para as empresas? Atendimento. Nós somos acostumados a atender as entidades, a atender o público. Vocês atendem aí, né, nas associações o público, pelo menos no que se refere a SPC. Tem mais coisa que vai ter que fazer, mas a SPC já está aí, né? As empresas não têm estrutura de atendimento. E o que vai ter de advogado querendo ganhar dinheiro às custas do nosso associado não é brincadeira. Então, a gente tem que preparar o associado para atender bem o titular de dados, para saber como atender, como corrigir uma coisa errada. E se o problema for maior, né, aí a gente tem que buscar uma solução de mediação. Por quê? Porque senão, gente, não vai ter dinheiro que chegue para poder custear processo da justiça, entendeu? Vai acontecer o que o Roque falou, né? Vai acontecer o que o Roque falou com a lei trabalhista e com o CDC. Então, eu termino aqui fazendo uma provocação e perguntando para a Caroline, pedindo para ela falar um pouco sobre isso, porque isso está me preocupando, sabe, Caroline? Muito obrigada, gente. É isso. Depois a gente continua o nosso papo, né? Obrigada. Já só reforçando aqui, o pessoal que quer fazer pergunta, pode ir colocando no chat, já tem uma pergunta do Heitor, mas como trata da questão do consentimento, questão prática, e a Valéria vai falar sobre essa aplicação, né, no dia a dia, eu vou deixar para ela responder. Vivian, fique à vontade para continuar conversando com a gente aqui. Eu gosto de ser interrompida, tá? Então, eu vou falando, a hora que tiverem com dúvida, a hora que quiserem conversar, abre o microfone e a gente vai conversando. Eu me sinto à vontade com as pessoas conversando comigo. Bom, Vivian, com certeza é muito produtivo você entender o porquê da lei, o para que a lei e como nós vamos atuar lá na prática. Mas uma das duas perguntas que eu sempre recebo, as principais dúvidas tá, como que eu faço na prática? Eu já entendi a lei. E a segunda se der um problema, como que eu faço? Como que eu devo proceder? Qual é a melhor forma de resolver isso?
E numa análise sistemática da lei, a gente vem estudando, né, como você disse, estamos partindo do princípio da aplicação dela na Europa, não é algo novo, a gente tem que entender como que isso vai se assentar, né, como o judiciário vai se comportar, como a própria autoridade vai se comportar, quais serão as regulamentações que virão, a lei prevê para micro e pequena empresa, vai ter um tratamento especial para as startups, mas a gente ainda não sabe o que é isso, a gente espera que a agência acabe dando algumas flexibilidades, tem toda essa questão que você até mencionou com relação à desorganização, e isso para mim fica muito claro em razão de 90% das empresas brasileiras serem micro e pequenas, e que são, em sua maioria, empresas familiares, ou seja, a família com uma estrutura enxuta, tendo que ser o marketing, tendo que ser o jurídico, tendo que ser o vendas, tendo que ser o contas a pagar, o contas a receber, o encarregado e fazer toda essa adequação. Então, eu vejo muito com aquela situação, mas não dá tempo de organizar. Eu tenho que vender, eu tenho que receber, como que eu vou parar para organizar o guarda-roupa, né? E aí a gente acaba vendo, pô, se você não consegue, você vai ter que pôr, porque agora a lei está falando, faça, senão vai ser pior. Não só com relação às penalidades, mas também com relação a você perder o seu cliente. A imagem, a transparência, com o passar do tempo, com a troca de informação muito rápida, ela se tornou o artigo mais valioso de uma empresa, mais valioso de uma associação. Hoje eu consultei o Reclame Aqui, todos já devem ter ouvido do Reclame Aqui, e já temos diversas reclamações com relação à LGPD. E quando você fala em exposição da imagem da tua empresa, da associação, você está falando que vai estar na rede social, vai ter reclamação nas redes sociais de um produto ou de um serviço, vai ter reclamação no Reclame Aqui, que é o site mais famoso que você acumula reclamações, mas você também tem a oportunidade de resolver isso. No Reclame Aqui, por exemplo, você tem lá um prazo para dar resposta, para resolver o conflito. E as empresas que mais se dão bem são aquelas que resolvem no tempo adequado. O tempo de resolução do conflito, ele é muito importante. E a LGPD está trazendo isso para nós de uma forma muito clara. Então, o que é o espírito da LGPD? Ela traz que toda a conduta do controlador, operador, que são as pessoas ali vinculadas à empresa, ela deve estar pautada na boa-fé, busca minimizar eventuais danos, tomada de medidas preventivas e remediativas. Então, tudo isso para que o direito do titular, ou seja, a liberdade dele, a privacidade, esse livre desenvolvimento da personalidade dele, sejam resguardados. Então, assim, nós podemos operar, nós podemos comercializar dados, nós podemos usar eles economicamente, devemos, porque é um novo petróleo, né? É o que mais tem valiosidade, nós devemos atuar com eles, mas da forma mais adequada. E ocorrendo algum conflito, algum problema, a gente tem que ter o tempo certo de resolver. Voltando para a questão dos exemplos, oi, Valéria. Isso que eu ia te falar. Eu queria que você utilizasse o exemplo que eu dei da pizzaria, né? Qual orientação você daria para a pizzaria no caso de eu contestar ali e falar, olha, vocês estão errados, eu não autorizei vocês me encaminharem mensagem e nem autorizei a pizzaria que tinha meu número a compartilhar esse dado, né? Quero uma indenização. A indenização, eu acho que a gente teve um surto de indenização por dano moral quando o juizado especial começou a funcionar, né? Eu gosto de brincar assim que as pessoas tropeçavam na rua, opa, uma indenização porque a pedra estava fora do lugar, feriu a minha honra, eu mereço uma indenização por causa disso. E agora com a LGPD, o que nós esperamos, não desejamos, mas esperamos é que aconteça um boom de indenizações. Fala-se muito em empresas especializadas em notificar para saber como está tratando o dado e já entrar com a ação. Então, isso pode acontecer. E no caso da Valéria ali, a questão de, como você tem meu dado? Eu recebi e comprei a tua carteira, mas se você não quiser, eu não posso, eu excluo. Mas espera aí. Eu não te autorizei, você está errado, eu quero uma indenização, porque a lei já está em vigor e você tem o dever de me indenizar, porque você está expondo a minha imagem. O que a lei traz? A lei traz não
o impedimento de ocorrer o conflito, mas que você resolva ele, que você tente resolver as medidas que você vai utilizar. Então, a lei diz expressamente que só vai aplicar as penalidades, para alguns casos, eu vou enumerar, se você não conseguir resolver o conflito, se não houver a autocomposição, se não houver a conciliação. Então, nestes casos, a política de adequação na empresa tem que ter um contingente para resolver o conflito de forma autônoma, porque esperar chegar para o judiciário não é resolver o conflito. Aí a bomba já explodiu. Aí você vai lá e indenizar ou você vai pagar. Agora, se você chama para uma negociação, se você chama para uma mediação, você está mostrando a boa-fé da empresa em resolver aquele conflito. E aí, o que acontece? Pela LGPD, tudo isso é ponderado na hora e se for aplicada uma condenação, uma penalidade no âmbito administrativo. Então, o que isso significa? Que é necessário que a empresa ela busque resolver o problema, que ela seja proativa em resguardar essa privacidade e minimizar os danos. A lei traz isso expressamente, ela traz também numa questão, num capítulo que fala só de aplicação de sanções administrativas, que é o capítulo 8º, para os advogados de plantão que gostam de consultar o texto da lei, que serão considerados como parâmetro e critério a boa-fé do infrator, a cooperação, no caso aqui, infrator é a empresa, né, que deixou vazar o dado, aconteceu alguma coisa. Então, a sua boa-fé em resolver o problema. Se você esquece do problema de não responde uma notificação, se você não dá esse pronto atendimento, você não está demonstrando a boa-fé da empresa em resolver o problema, né? Então, assim, eu vou ter que ter uma política de gestão, de adequação, mas há possibilidade do dano ocorrer. Eu tenho que provar, demonstrar isso para a autoridade nacional. Adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar o dano. Quando eu entrei em contato, quando eu chamei para uma mediação, quando eu chamei para uma conversa, eu estou mostrando que eu tentei minimizar, que eu tentei resolver aquele dano. É uma das formas de isso acontecer. E a pronta adoção de medidas corretivas, óbvio, não adianta eu também só chegar e falar assim, não, tudo bem, vamos resolver, vamos fazer um acordo, eu vou tirar e não realizar efetivamente. Então, se você não quer, eu tenho que ir lá e tirar o seu dado do meu banco de dados. E uma coisa, quando a gente fala em banco de dados, que me chama muita atenção, é que as pessoas sempre pensam em banco de dados virtual. Só que uma agenda é um banco de dados. Um currículo impresso na sua mesa é um banco de dados que tem ali dados de pessoas naturais, né? Pessoas físicas. Então, a gente tem que ter essa ideia também de que não existe um banco de dados na minha empresa. Eu posso ter um banco de dados no jurídico, eu posso ter um banco de dados com a Valéria, eu posso ter um banco de dados com a Carol, eu posso ter vários bancos de dados. E isso não significa que eles sejam só virtuais. Isso eu acho que é muito importante, porque quando a gente conversa sobre a LGPD, numa das nossas conversas, uma secretária executiva de uma empresa falou assim, não, a LGPD não vai aplicar para mim, porque eu só fico aqui marcando reunião e eu não trato de dado de ninguém. Aí eu perguntei para ela, falei assim, tá, mas alguém liga para você e dá o nome dela e pede uma agenda com o presidente? Ah, sim. E ele dá o telefone dele? Dá. Ele dá o e-mail dele? Sim. E onde você coloca tudo isso? Eu anoto aqui na minha agenda. Eu falei, então, seja bem-vindo à LGPD, você está coletando dados pessoais de pessoas e você está colocando no seu banco de dados sua agenda. Se alguém pegar a sua agenda e usar indevidamente, está utilizando os dados com outra finalidade ou diferente daquela que você coletou. Então, essa consciência, ela é muito importante, né? Então, a gente saber utilizar e saber como resolver eventuais problemas. Outro caso que eu queria trazer, recentemente meu marido comprou uma capinha de celular de uma empresa e ela tem garantia e tal, e começou a descascar. E aí ele pegou e falou assim, eu não acredito que aconteceu isso, eu vou lá no Instagram deles e vou falar para eles que esse produto não tá valendo a pena, paguei caro, não quero. Aí ele foi lá e colocou no Instagram. E aí, logo em seguida, eles chamaram ele numa conversa e falaram, olha, é o seguinte, nós entendemos, pode ser o uso de álcool excessivo, que tenha desgastado, então, para a gente resolver esse seu problema, nós vamos encaminhar uma capinha nova para você, tá bom? Aí, tudo bem, né? Tô gostando mais de vocês agora. E aí, eles mandaram a capinha nova,
E ele foi lá e falou assim, não, eu já vou colocar lá que vocês me atenderam prontamente. O que eu quero dizer com isso? Que quando a empresa se propôs a resolver o problema que aconteceu com ele de forma imediata, sem esperar maiores repercussões ou deixar o tempo passar, ele ficou feliz, ficou satisfeito e vai continuar comprando capinha, mesmo que descasque. Ele vai continuar comprando porque ele foi bem atendido. E na LGPD, quando a lei traz todo esse conceito de boa-fé, de pronto atendimento com relação à utilização do dado, ela está falando isso, de você ir direto, já resolver e não deixar aquilo se potencializar. Porque quando chegar lá na frente, 2 pontos. Primeiro, você não tem como mitigar o risco, o valor de uma indenização, você não sabe quanto vai vir, você não sabe qual vai ser a condenação que você vai ter. E você resolvendo prontamente, você aloca o risco. Tudo bem, eu vou resolver, vou pagar um acordo, vai dar 5 mil, ok, tá aqui, eu aloco no meu risco e indenizo. Agora, se for o caso, né, de um acordo. Agora, se vir para o judiciário, você não faz a mínima ideia do que você vai receber de indenização. Então, esse pronto atendimento é um dos princípios da lei. E isso, o que eu quero trazer para vocês com relação à LGPD na prática, o que esse método de resolução de conflitos se mostra adequado? Porque ele é uma vantagem para você ter essa oportunidade que a lei está dizendo que ela vai minimizar tudo para você se você resolver, ela te dá autonomia e, melhor do que isso, ela torna o teu vínculo com o teu cliente melhor, porque ele vê que você resolve quando tem problema, porque todos nós somos passíveis de falhas, de problemas, de equívocos, mas quando você resolve, você traz ele para perto de você. Quando ela for falar de você, quando ela for falar da situação, ela fala assim, olha, teve um probleminha, mas eles resolveram na hora. A gente foi lá, a gente fez uma tal de uma mediação, a gente fez uma conciliação e resolveu, e eu posso contar com eles. Eu sei que, por mais que aconteça um problema, eles estão lá e vão resolver, a gente vai seguir esse relacionamento em frente. Então, isso é de extrema importância para vocês utilizarem como estratégia, como boas práticas e governança dentro da empresa. Há boas práticas e governança, a própria lei diz que tem que ter. Então, como que você vai utilizar isso? Fala assim, olha, aqui nas minhas boas práticas e governanças, eu estou prevendo que caso ocorra um conflito, eu vou resolver pela mediação, eu vou resolver pela conciliação, eu vou lá, vou acionar a pessoa e nós vamos tentar resolver. Isso mostra que você está interessado em estar adequado, em resguardar os direitos do titular. Outro ponto que eu queria falar também sobre a importância de você utilizar a mediação é quando a lei trata de transferência de dados internacionais. Ah, não, peraí, Carol, você vai falar de transferência de dados internacional, eu sou uma microempresa aqui, eu não tenho parceiro fora do Brasil, você está louca? Isso aí é para multinacional. Aí eu vou perguntar para vocês, ok, e vocês usam dados digitais online? Vocês têm um servidor que deixa eles em nuvem? Você sabe aonde que está esse servidor? Ele está hospedado no Brasil? Ele vai para fora? Se você tiver algum problema de vazamento de dados nesse servidor teu, que você colocou lá os dados em nuvem, aonde que ele está? Se gerar algum conflito ali, será que ele vai aplicar a nossa regra, vai aplicar de lá? Então, assim, toda essa questão de dados, aonde eles estão, como eles estão alocados, você também consegue resolver com a mediação. Por quê? Porque a nossa lei diz que eu posso fazer mediação com empresas, com pessoas sediadas em outro país, no exterior. Então, tudo isso você tem como resolver com um método adequado. Ai, Carol, você é total pró-mediação e contra o judiciário. O que está acontecendo? Eu não sou contra o judiciário. Eu acho o judiciário essencial, mas para as demandas que merecem ir para o Poder Judiciário. Hoje, existem estatísticas de que o Poder Judiciário ele está sobrecarregado. Por quê? Porque tem muito caso que você poderia resolver sozinho. Resolver sozinho é você fazer uma conciliação, você fazer uma mediação. Por isso que surgiu a obrigatoriedade de primeiro passar para a mediação, depois vai lá, caso vocês não resolvam, não façam acordo, vai para julgamento. Porque a maioria das demandas, elas podem ser resolvidas direto entre as partes, não preciso acionar o judiciário. Além de ser mais caro, mais burocrático e tirar a tua autonomia, porque você consegue alocar o teu risco enquanto empresa, você está lá sujeito a uma surpresa no final. Aquele ditado, cada cabeça é uma sentença,
para juiz isso é total. Então, dependendo do viés que o juiz está seguindo naquela época, aquele momento da vida, vai ser a decisão dele. E a gente não pode deixar as empresas sujeitas a esse sorteio de decisões. Então, quando nós falamos aqui de utilizar o método adequado para resolver o conflito, principalmente decorrente da LGPD, é que vocês possam alocar risco, saber a forma de tratá-lo e ter em mãos o domínio da situação e, principalmente ainda, ter isso como uma boa prática. Você vai ser bem visto lá na autoridade nacional, você tentou resolver, você tem os meios de governança adequados. Então, era esse o recado que eu queria deixar para vocês com relação à existência de eventual conflito. Eu penso que a gente não precisa entrar em desespero caso ele ocorra, vão ocorrer. Nos melhores práticas existem ataques cibernéticos, existem situações que fogem do nosso controle, mas cabe a nós, enquanto empresários, enquanto executivos de associações e também enquanto advogados, trazer a forma mais adequada, mais célere, mais rápida e mais imediata de tratar a situação e não deixar que ela se potencialize e vire um verdadeiro problema. Porque aí, depois que você saiu do teu controle ali, da tua alçada de negociar e de fazer o acordo, de tentar resolver, aí só Deus sabe, né? A gente nunca sabe o que vem. Essa questão também de boas práticas de gestão, de governança, ela está muito ligada com o mapeamento dos dados, com a conscientização, que é o que a Valéria vai trazer para a gente agora. Então, eu sei que muitos ficam esperando que, peraí, eu quero saber por onde eu começo, qual que é o primeiro passo, o que eu devo fazer, eu estou ficando desesperado com essa tal de LGPD. Mas todo esse contexto de entender para que ela serve, você ter na sua cabeça que é transparência, que é segurança, que o titular é o dono do dado, isso faz com que você tome atitude, pratique a ação mais adequada ali para resolver o conflito. E eu agradeço vocês e passo a palavra para a Valéria tratar dessa parte mais prática do dia a dia ali, como eu começo a me adequar à LGPD, o que eu posso fazer. Eu sei que tem uma pergunta aqui, deixa eu ver só se ela é inerente a essa conversa ou se já parte para a Valéria. Aí, Flávio, vamos lá. Que os parâmetros e critérios estejam no capítulo das sanções administrativas, será que em sede de defesa podemos suscitar em uma eventual ação indenizatória para demonstrar o exemplo que a empresa tomou algumas medidas? Sim, os princípios da lei, ela coloca como uma boa-fé, como uma mitigação, então essa prevenção ou a remediação. Então, tudo isso, todas as ações que a empresa tomou para tentar resolver aquela situação devem ser consideradas na ponderação de uma indenização também. A lei, ela fala ali nos critérios administrativos, mas ela também fala qual é a linha que deve ser seguida na interpretação da lei. Então, ela também vai se aplicar numa hipótese de defesa judicial. A gente só sempre segue que é necessário fazer isso para evidenciar, né, para você ter documentado que você fez todo esse passo de tentar resolver o problema. Bom, gente, eu vou abrir a palavra aqui para a Valéria, continuar com vocês, fico à disposição, se alguém ainda tiver mais alguma dúvida, vai colocando no chat que a gente vai respondendo. Então, eu vou tentar ser um pouquinho breve, porque a gente já está em cima do horário, né, e deixar para abrir um tempo ali para as perguntas. Bom, a Carol e a doutora Vivian falaram muito bem sobre a lei, né? Sobre como as empresas vão ter que se adequar ali, na questão, quais os riscos que elas vão correr. Mas eu queria tratar também de oportunidades. A lei não veio só para tirar dinheiro dos empresários, mas ela também traz novas oportunidades. Como, por exemplo, a associação disponibilizar capacitações sobre a LGPD, ela trouxe uma nova função, que é a que eu estou exercendo na FACIAP, que é a de encarregado de dados. Então, é uma nova oportunidade aí para o mercado de trabalho também. E qual que é o objetivo dessa função, né? As atribuições. Então, o encarregado de dados, a lei prevê que
todas as empresas vão precisar de uma pessoa dessa, né? Até que venha alguma decisão e diga que os microempresários, startups, que é o que a gente espera que não tenha, essas pequenas empresas não precisem dessa pessoa exclusiva ali, né? Mas a ideia é que todas as empresas tenham essa pessoa determinada para fazer esse pronto atendimento que a Carol falou com o titular do dado. Então, a atribuição ali do encarregado de dados é fazer a comunicação com o titular do dado e com a autoridade nacional. Além de orientar a empresa, os funcionários, os colaboradores, né, sobre as previsões da lei, então, como que eles devem tratar os dados, evidenciar quais são os riscos ali, né, de desenvolver aquele tratamento, coletar demasiados dados. Então, ele vai fazer essa gestão ali da empresa e é muito importante que ele conheça o negócio também, né? Para estar adequando ali a empresa à Lei Geral de Proteção de Dados, mas também que não inviabilize o negócio. Então, algumas dicas que eu dou, tá? Para começar essa adequação nas empresas, que é o primeiro passo, eu acho que é o mais importante, a conscientização dos colaboradores. Os colaboradores eles têm que entender que eles são titulares de dados, então ele é um titular perante o seu RH, mas também eles são operadores. Então ele controla o dado, ele controla, ele manuseia o dado, ele faz o tratamento, né, em nome da empresa. E a lei prevê que esse operador ele tem responsabilidade solidária. Então foi o que a Carol disse, a doutora Vivian explicou, né? Então, deixar esses usuários genéricos não faz sentido. Por quê? Como se eventualmente vazar um dado ou um colaborador exportar dados, uma base de dados, né, sem autorização, você vai conseguir identificar aquele colaborador que teve essa ação e vai penalizar. A lei, né, traz a penalização dele ali. Então, é muito importante que eles tenham consciência dessa responsabilidade deles. E o segundo passo, a doutora Vivian também deu um panorama, né, que é o mapeamento de dados. Então, a empresa vai fazer um levantamento de todos os dados, o que ela tem ali que é desnecessário, como que ela já pode estar fazendo essa exclusão, né? Então eu levantei lá que para ele encaminhar um e-mail marketing no meu site, eu pedi para ele me informar o CPF, RG, o nome da mãe, do pai, data de nascimento. Vai fazer aquele levantamento. Isso aqui é extremamente necessário para a finalidade que eu quero atingir, que é só fazer a divulgação da minha empresa, né? Pode ser que uma outra etapa, na hora dele contratar um serviço que eu estou divulgando ali, vai ser necessário, CPF, né? Os meios de contato, mas esse não é o momento de solicitar essas informações. Então, com esse mapeamento, a empresa vai fazer vai ter o panorama de tudo que ela precisa adequar, né? O diagnóstico ali a situação e quais os riscos de coletar. Eu gostaria de coletar esses dados, mas qual é o risco? Então, a gente às vezes dá exemplo do RH, né? Que trata dados sensíveis, que são, por exemplo, eu vou questionar ao meu colaborador qual a religião dele. Isso é um dado sensível e pode levar a uma situação discriminatória. Então, não tem a necessidade dele perguntar qual é a religião do colaborador. Mas ele, eu quero saber porque preciso de um funcionário que trabalha aos sábados. E a gente sabe que tem religiões que guardam o sábado, não trabalham no sábado, né? Ele pode simplesmente fazer essa pergunta. Tem disponibilidade para trabalhar aos finais de semana? E ali ele não vai ter aquela coleta do dado discriminatório, né? Então, é nesse sentido, claro que tem que analisar caso a caso, mas com esse procedimento do mapeamento, vocês vão conseguir visualizar mais fácil o que tem que ser feito na prática, ali, o que vai precisar mudar, o que está correto, né? Não vai precisar fazer alteração. Esse é o segundo passo. E o terceiro passo é adotar medidas de segurança. A lei não traz nenhuma obrigação, nenhum requisito para o empresário. O empresário vai ter que contratar um software
que faça a segurança de dados. Ainda ela não trouxe nenhuma previsão, né? A Autoridade Nacional pode vir a trazer, mas por enquanto não tem. Então, ela determina que ali no momento agora, quais são as ferramentas, os mecanismos que você pode utilizar para trazer segurança para esses dados que estão transitando na empresa. As pessoas acham que vão ter que gastar dinheiro, né, para contratar um servidor, um sistema, um seguro, mas não, pode começar com ferramentas simples. O simples fato de você colocar um bloqueador na tela do computador, quando o funcionário se ausenta, por exemplo, ficou 15 minutos, 15 segundos, 30 segundos ausente da tela do computador, já bloqueia a tela, para ninguém ter a possibilidade de acessar aquele computador ali, né, enquanto o funcionário estiver longe. Bloquear também acesso dos colaboradores a sites que já tem até uma página, né, determinada, que indica os sites que têm um grande índice de ser fraude. Então, bloquear, já colocar tudo isso no acesso do colaborador, que é ele tentar ali entrar naquele site, que pode trazer algum risco para a empresa, ele não vai conseguir. Então, isso não tem custo para a empresa, né? E você vai ter, eventualmente, se vier uma condenação, autoridade nacional te questionar sobre isso, você vai conseguir evidenciar que no momento eram aquelas ferramentas que você tinha para fazer, né, para conseguir trazer essa segurança, e você o fez. Então, não tem muito segredo, né? As pessoas acham que tudo é gasto, tudo é custo, mas não é. Então, esse acho que são os passos mais básicos para você começar hoje. Não, vou começar hoje na minha empresa. E também essas oportunidades, né? Além da função do encarregado de dados, nós estamos vendo as capacitações, consultores, até eu e a Carol, a gente mencionou, né, de trazer esse projeto para o Empreender Competitivo do Sebrae, então colocar uma ação específica para que os núcleos dos empreendedores tenham como objetivo essa capacitação referente à LGPD, que vai trazer trabalho, né, prestação de serviço para os consultores. Então, não é só gasto, tirem essa imagem negativa da LGPD, que não é. E além de fidelizar o cliente, né, você estando adequado, com certeza o teu cliente vai continuar utilizando seus serviços, recebendo, ele não tem por que ele deixar de receber o e-mail marketing, né, a comunicação. Claro, sempre tomar cuidado, óbvio. Que nem, não me adequei, a LGPD está em vigor, eu já não me adequei, mas você pode começar agora. Então, fez esse levantamento, fez esse mapeamento, encaminha o e-mail. Olha, estamos mudando nossas políticas de privacidade, você deseja continuar com a gente? Gostaríamos muito da sua participação, podemos continuar encaminhando os nossos oferecimentos, os nossos produtos? E questiona para você ter então eu não quero, óbvio, você vai ter que excluir esse e-mail ali e parar de enviar, né? Mas acredito que quem são os clientes, entendendo ali que você está se preocupando com os dados deles, o direito dele de não querer receber aquela comunicação direta, né? Com certeza eles vão dar mais importância ali para a empresa. Eu acho que é isso, eu vou abrir para perguntas, responder uma pergunta aqui que já tem no chat. A empresa que pede consentimento para tratar dados de um candidato e quer manter o currículo, caso apareçam novas vagas adequadas ao perfil, pode arbitrar o prazo de guarda, por exemplo, 1 ano, 10 anos, e depois desse período, teria que escolher entre renovar o consentimento ou excluir? Sim, isso pode constar nas políticas de privacidade do RH, tá? Então, a empresa pode ter uma política geral dela e específica para cada departamento. Ela pode... Só que, claro, tem que deixar bem explicadinho, como se estivesse tendo uma conversa com o seu titular. Olha, eu vou guardar o seu dado aqui pelo período de 1 ano, caso abra alguma vaga com o seu perfil, eu entrarei em contato pelo seu telefone ou pelo seu e-mail. Não tem problema nenhum. Você determinou lá que seria um prazo de 5 anos, que você ia guardar aquele currículo. E depois desse período teria que escolher entre renovar o consentimento ou excluir os dados.
você pode renovar. Basta entrar em contato com o titular, né? Dizendo assim, olha, eu tenho interesse em manter o seu currículo aqui na nossa base de dados, você autoriza? Caso não autorize, estaremos excluindo o seu currículo. Não tem problema nenhum, tá? É só passar essa transparência para o cliente ou para o candidato ali da empresa. Valéria, lembrando que a LGPD ela entrou em vigor agora, mas ela vale para todos os dados, né? Não são só coletados a partir da entrada em vigor da lei. Então, você tem que fazer essa revisão com todo o teu banco de dados, não só com os novos, né? Isso eu acho que é bem importante a gente destacar, porque muitas vezes a gente acha, não, entrou em vigor agora, é só daqui para frente que eu tenho que adequar. Não, é com todos os dados que você já tem, até porque não existe nem como ter uma... Controlar, né? Exatamente, quando foi exatamente coletado. Vivian, tem uma pergunta ali do Dr. Daniel para você. Você poderia responder para nós? Deixa eu ver aqui qual é a pergunta. Os dados, como disse a doutora Vivian, já são a melhor das ferramentas há muito tempo. Na verdade, a lei veio somente regular o uso desses dados. Haja vista que estavam abusando dessa finalidade. Correto? Correto, é isso mesmo, Daniel. A gente sempre usou e a gente vai continuar usando. E eu acho que a humanidade vai usar mais dados. Mas a partir de agora, você vai saber exatamente quando, onde e para que estão usando os seus dados pessoais. É isso mesmo, exatamente. Vivian, agora eu reforço a dica do filme que você deu, até coloquei ali para o pessoal, do Privacidade Hackeada, e eu acho que é muito importante assistir. Tem outros seriados também no Netflix agora, eu vi que lançaram alguns novos, mas vale muito a pena, assim, a gente ter dimensão do que é a utilização dos dados, do que é essa exploração econômica, eu acho que isso vale muito, muito a pena. Outra coisa que eu gostaria de considerar aqui é quando nós falamos em utilizar uma política de privacidade, né? Nós acabamos recebendo muitas, os sites estão se adequando, o próprio Netflix, de banco e tudo mais. Quando a gente pensa assim, nossa, eu vou ter que fazer isso na minha empresa, não sei nem por onde começar, como é que eu vou escrever? Eu tenho que contratar alguém para escrever isso para mim? Nós seguimos a linha aqui do que é o básico, é claro, é o objetivo. Você não precisa ficar escrevendo textos gigantes, enchendo linguiça. O que você tem que dizer é o que você vai fazer com o dado da pessoa. Então, se me permite utilizar o teu dado para tal finalidade e qual o prazo que eu vou estar utilizando esse dado. Então, aqui a simplicidade, ela dá mais transparência para a utilização. Então, não precisa se preocupar com termos técnicos, com escrever textos gigantes. A simplicidade da comunicação aí vai fazer mais efeito para o objetivo do que ficar enchendo linguiça mesmo. Tem mais uma pergunta da Elisângela. Sou da Associação Comercial de Marechal Rondon e enviamos e-mail marketing aos nossos associados interessados em produtos da entidade. Mas consta no final do e-mail que se ele não quiser mais receber, pode-se descadastrar. Ainda assim, precisamos entrar em contato e solicitar se querem continuar recebendo nossos e-mails? Digam lá, doutoras, o que vocês... Acho que não, eu acho que não. Porque você vai trabalhar com dados de marketing não é com base no consentimento, é com base no legítimo interesse. Pelo menos eu acho, você pode fazer as duas coisas. Se você pede consentimento, esteja preparado para ele conceder ou não, né? Ótimo. Esse é o jeito mais seguro. Tem muita empresa que está indo nessa linha. Não sei qual que é a linha que a Valéria gosta de adotar, né, Valéria? É a mais conservadora. Você gosta do consentimento? Então, tudo bem. É a mais conservadora e é a mais segura. Tudo bem. Então, vamos seguir essa linha. Eu acho que são dois momentos, né? Pode falar, Valéria, desculpa. Não, é o do consentimento. Então, claro, você vai fazer aquele levantamento e vai solicitar o consentimento de todos, porque você não tem essa autorização, né? Você está pegando uma base de dados já antiga, antes da lei, então provavelmente você não tem essa autorização. E a lei determina que o consentimento ele tem que ser específico, então você precisa comprovar que foi dado aquele consentimento específico para receber aquele e-mail marketing, né? Aí, ok, ele deu o consentimento e você está encaminhando e-mails marketing para ele.
só a hipótese ali dele descadastrar no final do e-mail, ok, ele está revogando o consentimento, você não precisaria entrar em contato com ele novamente, né? Então, a partir do momento que ele deu autorização, ok, e quando ele quiser sair, ele pode simplesmente descadastrar no e-mail, mas, claro, a associação tem que atender essa solicitação, né? E registrar. Então ele deu a autorização aqui nesse momento, a gente verificou o IP dele, o e-mail que ele cadastrou no site, e registrar também quando ele solicitou a revogação, a exclusão do dado ali, né, desse cadastro de e-mail marketing. Gente, temos 2 minutos para encerrar o nosso encontro. Para mim passou super rápido, foi super produtivo. Espero que todos tenham gostado. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Mais uma vez agradeço a todos que dedicaram essa 1h30 do seu dia para vir aqui conversar com a gente, ouvir a nossa troca de experiências aqui. Deixo o canal aberto, né? Vocês têm o contato jurídico@faciap, vou colocar aqui no chat também. Caso tenham alguma dúvida, queiram conversar mais sobre a LGPD, estamos sempre à disposição. E meu carinho imenso, minha gratidão, doutora Vivian Valéria, por ter vir aqui conversar com a gente. Passo a palavra para vocês fazerem seus agradecimentos. Agradeço desde já em nome da Faciap todos os presentes. Muito obrigada. Olha, eu vou falar rapidinho, gente. Muito obrigada a você, Caroline. Muito obrigada, Valéria, pela noite de hoje. Foi ótimo o nosso papo. Se vocês... Posso fazer um jabá aqui, Caroline? Se vocês quiserem, dão uma olhadinha lá no meu Instagram, Vivian Ávila 1. Vão lá. Eu estou tentando colocar muita informação para vocês, né? Tem um monte de live gravada. Não tem nenhuma sobre mediação. Me arrependi de não ter chamado a Caroline para fazer uma sobre mediação. Deveria ter feito. A próxima bateria vai ter. Vamos fazer uma só sobre isso. Se ela isso. puder. Exatamente. Está merecendo. Esse assunto é ótimo. Muito obrigada, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Obrigada a todos pela participação, doutora Carol, doutora Vivian. Eu só queria informar também que nós, eu e a doutora Caroline, em participação com a CACB, estamos preparando uma cartilha, tá? Para fazer essa orientação que a gente fez aqui, mas de uma forma mais detalhada, mais ilustrativa, tá? Para não ter dúvida quanto à adequação da sua empresa. E ficamos à disposição. É isso, gente. Muito obrigada e um bom fim de noite para todos vocês. Boa noite.